E aí, minha gente? Geórgia faz história mais uma vez, após uma excelente campanha de eliminatória e consegue classificar pela primeira vez na sua história a uma UEFA Euro, e agora consegue a classificação para as oitavas de final da UEFA Euro, uma classificação histórica para a seleção da Geórgia, primeira Euro, e está classificada para as oitavas, repito, após vencer o Portugal pelo placar de 2-0. Uma Geórgia que superou muito as expectativas, né? E se do lado da Geórgia superou toda e qualquer expectativa, do lado de Portugal nesse jogo se frustrou as expectativas. Claro que Portugal jogou com a maioria de seus jogadores reservas, somente Diogo Costa, João Palhinha e Cristiano Ronaldo como titulares, que são titulares e jogaram esse jogo como titulares, mas não é desculpa para um jogo tão abaixo do que se pode entregar essa seleção de Portugal. Uma partida muito segura da Geórgia, uma partida muito boa, inclusive, que chegou com a sua proposta, né? A Geórgia chegou para esse jogo com a proposta mesmo mais defensiva, inclusive jogou num esquema de 5-3-2, com 3 zagueiros, 2 laterais, 3 meias e 2 homens de referência lá na frente, sendo que Kvaratskhelia e o Mikhail, que chegou com a proposta mais defensiva do que foi nos 2 primeiros jogos dessa fase de grupos, né? Muito por conta do adversário, né? Acredito que esse jogo esse jogo da Geórgia era o jogo mais difícil dessa fase de grupos para a Geórgia, né? Pelo adversário que e pela qualidade técnica que tem essa seleção de Portugal. A seleção de Portugal que jogou num esquema mais ofensivo, diferente da Geórgia, né? Num esquema de 3-4-2-1, um esquema de 3 zagueiros, jogando com 2 alas, sendo o Pedro Neto e o Diogo Dalot fazendo essa função. João Neves e João Palhinha, os 2 volantes ali no meio campo, com João Félix e Francisco Conceição mais à frente, e o Cristiano Ronaldo sendo o homem de referência lá no ataque. É claro que não dá para a gente crucificar todos os jogadores da seleção portuguesa, porque os gols da Geórgia ela surge após 2 jogadas, 2 lances errôneos, né? Pode-se dizer assim, do Antônio Silva, que inclusive fez uma partida muito ruim, muito abaixo do que costuma entregar, do que costuma jogar, tá? Mas que também não justifica uma partida, repito, tão abaixo da seleção portuguesa, muito pelo nível técnico, qualidade técnica que tem os seus jogadores. Bom, a Geórgia chegou para esse jogo, repito, com esquema tático mais defensivo. Acredito que pensando em defender mais Portugal e tentar sair em velocidade no contra-ataque, buscando seus homens à frente, apostando na velocidade tanto do Kvaratskhelia quanto do Mikhail, mas que faz o gol com 2 minutos de jogo. Após um lance de infelicidade, né? Um lance errôneo do Antônio Silva, que ele vai recuar a bola para trás, e ele recua muito fraco, e ela sobra com o Mikhail, que dá o passe na frente para o Kvaratskhelia dominar, bater com a perna esquerda, bateu bem, inclusive, sem dar chances de defesa para o Diogo Costa. Ele bate com a perna esquerda no canto esquerdo do Diogo Costa, sem chances de defesa, e abre o placar com 2 minutos de jogo. E quando você abre o placar com 2 minutos de jogo, quando você faz um gol muito cedo, você quebra todo o esquema tático e tudo o que o técnico tinha planejado
do seu adversário, né? Pro restante da partida. Você quebra toda a proposta que o seu adversário veio jogar. Mas Portugal manteve o mesmo esquema, foi para cima da Geórgia, embora não tenha conseguido criar muitas jogadas, que eu acho que faltou, e aí pesou muito o meio-campo da seleção portuguesa, com as ausências do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes e do Vitinha, que inclusive estavam no banco, mas não entraram nos jogos, no jogo, né? Não entraram nesse jogo. Você percebe a diferença que faz quando você não tem esses jogadores dentro de campo, no meio-campo dessa seleção portuguesa. Porque, como eu citei no último vídeo, né? O Vitinha, ele dá muito dinamismo para esse meio-campo dessa seleção portuguesa. Ele e o Bruno Fernandes, tanto o Bernardo Silva, fazem a bola rodar muito mais, fazem a bola correr muito mais dentro de campo e variando muito as jogadas, né? Ora pela esquerda, ora pela direita, e são jogadores que podem, numa bola ou outra, deixar um centroavante ou atacante na cara do gol para finalizar. E o que faltou muito de Portugal nessa partida, que foi efetivamente ser efetivo na última bola, né? O que não conseguiu ser. Jogou muito pelos lados, né? Acionando muito o João Félix no primeiro tempo e o Francisco Conceição aparecendo muito mais no segundo tempo. Inclusive um bom primeiro tempo do João Félix, embora a seleção portuguesa não tenha conseguido fazer gols. Uma partida, um primeiro tempo muito bom do João Félix, foi muito acionado na partida, mas que eu acho que faltou encaixar bem essa última bola, que faltou deixar o homem de referência, que no caso o Cristiano Ronaldo nessa partida, na cara do gol, ou conseguir ser efetivo na última bola, o que não conseguiu Portugal o jogo inteiro, embora tenha tido uma oportunidade ou outra ali com o Cristiano Ronaldo. Inclusive teve uma que o zagueiro da Geórgia consegue fazer o corte, que poderia ter empatado o jogo, né? Mas que faltou muito disso, dessa bola chegar lá na frente e Portugal ser efetivo de fato nessa última bola, o que não ocorreu em toda a partida. Ao contrário da Geórgia, né, que na primeira oportunidade que tocou na bola conseguiu fazer um gol após o erro do Antônio Silva com 2 minutos de jogo. O primeiro tempo de uma Geórgia, como eu citei, que trouxe a sua proposta, que era defender, e sair em contra-ataque em velocidade buscando seus homens da frente, e que foi assim o primeiro tempo todo, tá? A Geórgia deu alguns perigos para Portugal, mas muito no contra-ataque, e o Portugal que não conseguiu ser efetivo e não conseguiu marcar o gol no primeiro tempo, não conseguiu achar o Cristiano Ronaldo no primeiro tempo e deixá-lo numa chance clara ali de gol, e repito, né, a falta que faz esse meio-campo titular da seleção portuguesa. Embora você tenha jogadores muito bons, como por exemplo o João Neves, o Pedro Neto, o próprio Francisco Conceição, João Félix, mas você percebe a diferença que faz o Vitinha, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes nesse meio-campo da seleção portuguesa. Eu acho que faltou muito disso também na seleção de Portugal nessa partida. Esse meio-campo mais dinâmico que faz a bola correr muito mais e uma jogada ou outra deixar o seu homem de referência ou algum outro atacante com claras chances de finalizar e de possivelmente empatar ou inclusive virar o jogo. Porém, Portugal deu bastante chutes ao gol, né? Foram 22 chutes, mas poucos foram realmente em direção ao gol. E os que foram em direção ao gol, méritos para Mamardashvili, que para mim foi o melhor jogador da partida, tá? O goleiro da Geórgia foi o melhor jogador da partida porque foi monstruoso. Defendeu fez umas 5 defesas, defendeu umas 5 bolas que poderia ter mudado todo o rumo do jogo, ter mudado o placar do jogo.
e ele foi muito monstruoso nessa partida. Melhor jogador da partida para mim, inclusive, tá? Kvaratskhelia fez uma excelente partida também, o Mikhail-Tadze, já eu entro nesses pontos. Mas para mim, Mamardashvili foi o cara da Geórgia nessa partida. Porque as chances que Portugal teve pararam em Mamardashvili. Monstruoso que fez o goleiro do Valência nessa partida. E que acaba o primeiro tempo 1-0 para a Geórgia, né? Com o gol do Kvaratskhelia, como eu citei. E que no segundo tempo a Geórgia volta com o mesmo esquema tático, sem mexer, né? Sem trocar suas peças, volta com o mesmo esquema, se mantém a mesma formação, eles não trocam, não mudam a formação, se mantém, porque até então estava dando resultado. E a Geórgia muito, né, que chegou para esse jogo mais defensivo, repito, contra Portugal, mas que após o primeiro gol ganhou mais confiança. Quando fez o primeiro gol já no início de jogo, conseguiu ganhar um pouco mais de confiança, ter mais confiança e jogar mais confiante contra esse adversário, que seria o adversário mais difícil para a Geórgia nessa fase de grupos. Claro que, não desmerecendo, né, a seleção da Geórgia, que inclusive tem jogadores muito bons, como eu citei o Kvaratskhelia, o Mikhail-Tadze, o Koshorashvili, que vem fazendo ótimas partidas desde das eliminatórias. O Mamardashvili são excelentes jogadores. Nível técnico de Portugal, o material humano que tem a seleção portuguesa é muito superior ao que tem a seleção da Geórgia, mas claro, todo mérito para a Geórgia, que fez uma excelente partida, conseguiu anular a seleção portuguesa, e uma defesa muito, muito postada, tá? Uma defesa muito firme da Geórgia nessa partida. Foi monstruosa também a defesa da Geórgia nessa partida. No segundo tempo, o Portugal volta com a saída do João Palhinha e a entrada do Rubem Neves. O João Palhinha, que já estava pendurado com um cartão amarelo, e aí ele não volta para o segundo tempo e entra o Rubem Neves, que não muda muita coisa do jogo, tá? A entrada do Rubem Neves no lugar do Palhinha não deu muita diferença no meio campo, se manteve praticamente a mesma coisa, que é você trocar um volante por outro volante, embora tenha algumas características mais diferentes. O Rubem Neves é um volante que chega muito mais na área do que o João Palhinha, e defende também muito bem, mas é um pouquinho mais ofensivo, e o jogo também estava pedindo isso, mas que não muda muito nesse segundo tempo. Inclusive um Portugal no segundo tempo abaixo do que foi no primeiro tempo. Portugal no segundo tempo não conseguiu criar tantas jogadas e tantas chances como também pouco criou no primeiro tempo, mas no segundo tempo até inferior ao que criou no primeiro tempo. No meio da partida ele tira o João Neves e o Pedro Neto, ele coloca o Matheus Nunes, o Matheus Nunes, que entra já um pouco no final do jogo, e a entrada também do Diogo Jota, né, para tentar dar um fogo lá na frente. Ele tira o Cristiano Ronaldo, inclusive muitos questionaram, né, a saída do Cristiano Ronaldo precisando ganhar. A saída do Cristiano Ronaldo, acredito que foi pelo fato dele já ter tomado o cartão amarelo naquele jogo. E como sabemos, o Cristiano Ronaldo é um jogador, de certa forma, até um pouco explosivo, tem um temperamento um pouco mais forte, e já estava com o cartão amarelo, que inclusive tomou por reclamação. E para evitar que você perca o seu melhor jogador por um possivelmente segundo cartão amarelo e aí uma expulsão, entendo o motivo do técnico da seleção portuguesa tirar o Cristiano Ronaldo e optar pelo Gonçalo Ramos, que inclusive é um centroavante de origem, né? O Cristiano faz essa função também de 9, mas não sendo
um centroavante fixo, né? Horas caindo pela esquerda, hora vindo buscar pela direita. Colocou o Gonçalo Ramos, que é um centroavante mais fixo lá na frente, né? Para tentar também, uma bola ou outra, conseguir fazer um gol, enfim. E que surge o segundo gol da Geórgia em mais um lance do Antônio Silva, né? Em mais um erro do Antônio Silva, que posso dizer que foi o grande vilão dessa partida, né? Porque a Geórgia faz os 2 gols com 2 erros do Antônio Silva. Ele recua mal e fraco, e o outro é o pênalti que ele faz em cima do jogador da Geórgia. Ele faz o pênalti em cima do jogador da Geórgia. Inclusive, na sequência, teve uma defesaça do Mamardashvili, mas o lance foi pro VAR, foi revisado, e o juiz preferiu, optou por marcar, e muito bem marcado, tá? Inclusive, o pênalti para a seleção da Geórgia, que jogou, ao meu ver, melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo, mas que trouxe, como eu citei, a sua proposta, né? Jogando muito no contra-ataque e segurando lá atrás a seleção de Portugal. Não dá para elogiar muito a seleção portuguesa, muito pelo que entregou, mas eu consigo trazer um pouco do que foi o João Félix e o Francisco Conceição, tá? Para mim foram os 2 melhores jogadores de Portugal nessa partida, muito pelo que jogaram. O João Félix mais no primeiro tempo do que no segundo. No segundo tempo achei ele um pouco mais abaixo. E o Francisco Conceição, que fez um primeiro tempo um pouco abaixo, mas apareceu muito mais no segundo tempo, buscando o jogo, ora alternando, com o João Félix caindo um pela esquerda, outro pela direita, ora outro na direita, outro na esquerda, variando ali entre os dois, e que fizeram uma boa partida, tá? Não acho que o João Félix e o Francisco Conceição fez uma partida ruim. Fizeram até uma boa partida, mas que não conseguiram dar, de fato, eficiência lá no ataque e conseguir, de certa forma, empatar ou virar o jogo, tá? Do lado da Geórgia, uma excelentíssima partida, repito, do Mamardashvili, que foi monstruoso. A defesa toda da Geórgia bem postada, claro que um ou outro não deixou um pouquinho a desejar em alguns momentos, como o Dvali, que teve um lance ou outro em que surge as melhores oportunidades de Portugal, mas que a Geórgia, que jogou com uma defesa muito bem postada e que conseguiu parar e neutralizar esse ataque e essa seleção portuguesa. Uma excelente partida do Kochorashvili, tá? O Kochorashvili, que, como eu citei, fez uma excelente eliminatória, vem fazendo uma grande Euro também, que fez uma boa partida e vem sendo, né, o cara do meio de campo dessa seleção da Geórgia. O Mikhail-Tadze, que fez uma partida excepcional, dando um passe e fazendo o segundo gol, mesmo que de pênalti, mas que fez uma ótima partida. E o Kvaratskhelia, né? Kvaratskhelia, que é o grande nome dessa seleção da Geórgia, é o melhor jogador dessa seleção da Geórgia, muito pelo que jogou no Napoli há 2 temporadas atrás, sendo um dos grandes nomes daquele título italiano do Napoli, e que é o grande nome dessa seleção da Geórgia, que estava devendo, né, ser esse cara nos 2 primeiros jogos, e que nesse jogo contra Portugal ele conseguiu mostrar o porquê que ele é o melhor jogador dessa seleção, né? Ele conseguiu chamou a responsabilidade para si, e fez uma excelente partida, uma partida assim a nível de melhor jogador dessa seleção mesmo, tá? Protagonismo. Foi o grande protagonista também dessa partida, junto também, claro, com o Mamardashvili e o Mikhail-Tadze, mas mostrou o porquê que ele é o melhor jogador dessa seleção da Geórgia. O que estava faltando do Kvaratskhelia nessas 2 primeiras partidas, ele demonstrou hoje contra Portugal. Bom, Portugal, que foi, né,
repito, com a seleção com muitas reservas, com 8 reservas. Porque já estava classificada, né? Ganhou os 2 primeiros jogos, já estava classificada para as oitavas. Mas como eu citei, não justifica uma atuação tão abaixo do que pode entregar essa seleção portuguesa. E uma Geórgia que superou muito mais as expectativas que se tinha, e principalmente nesse jogo enfrentando o adversário mais difícil dessa fase de grupos, mas que consegue a classificação, está classificada pela primeira vez em toda a sua história a uma oitavas de Euro, embora seja a primeira Euro, né, que a Geórgia está jogando, então com certeza seria a primeira oitava que a Geórgia chega, mas fazendo história também, superando toda e qualquer expectativa. E vamos ver como que vai ser. A Geórgia que vai enfrentar na próxima fase a Espanha. É uma adversária também muito difícil, mas que pode surpreender, como também surpreendeu nesse jogo contra a seleção portuguesa. Bom, é isso. Seleção da Geórgia 2, Portugal 0. E mais uma excelente partida da seleção da Geórgia, que vem demonstrando ser uma forte seleção também aí um pouco mais longe nessa Euro. Vamos ver como que vai ser contra a seleção espanhola, né? Bom, é isso, meu povo. Sei que eu já falei muito, mas eu vim trazer um pouquinho do meu parecer, das impressões que eu tive nessa partida, o que eu pude analisar do esquema tático dos dois clubes, e também falar um pouquinho dessa classificação histórica da seleção georgiana. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês curtem o vídeo, compartilha, ative o sininho para receber mais notificações. E tamo junto, até o próximo vídeo. E é isso.